Olá, amigos da APML. Sou Ana Ilen e esta é a série Mulheres Notáveis e a Matemática. No episódio de hoje, vamos conhecer Julia Bromer Robinson. Nasceu no dia 8 de dezembro de 1919, em Missouri, Estados Unidos. Ela era a segunda filha de Ralph e Ellen Bromer. Ellen, mãe de Julia, morreu quando ela tinha apenas 2 anos de idade. Assim, um ano depois da morte de Ellen, Ralph decidiu se aposentar. A família morou no Arizona e depois em San Diego. Aos 9 anos de idade, Julia adoeceu e foi forçada a passar um ano de cama na casa de uma enfermeira. Quando cursava o primeiro ano do Ensino Fundamental 2, adoeceu novamente, o que a levou a perder mais 2 anos escolares. Após se recuperar, realizou um ano de tutoria e entrou no último ano do ensino fundamental. Julia descobriu, nessa época, que gostava mais de matemática do que de todas as outras matérias escolares, tendo persistido nesse gosto pela matemática ao longo do seu ensino médio em San Diego, apesar do fato de que em seu primeiro ano todas as outras meninas haviam desistido da disciplina. Ao formar-se em 1936, recebeu várias distinções em matemática e em outras ciências que havia escolhido cursar. Aos 16 anos, entrou na Faculdade Estadual de San Diego. A essa altura, as economias com que seu pai contava para sustentar a família em sua aposentadoria haviam sido quase completamente gastas durante a Depressão dos anos 1930. No começo do segundo ano de Julia, ele tirou a própria vida. Apesar das circunstâncias difíceis da família, ela foi capaz de continuar sua graduação, já que a taxa de matrícula na época era de apenas $12 por semestre. Quando a irmã mais velha de Julia foi contratada como professora no sistema escolar de San Diego, o dinheiro tornou-se disponível para que Julia fosse transferida para a Universidade da Califórnia, em Berkeley, para o seu último ano. Foram anos de muita felicidade em Berkeley. Durante o primeiro ano de Julia em Berkeley, no curso de Teoria dos Números, havia apenas 4 alunos no curso, e ela era novamente a única mulher. Seu professor, Raphael Robinson, começou a contar-lhe sobre casos interessantes de matemática moderna, incluindo resultados de Kurt Gödel. Julia ficou muito impressionada com o fato de que as coisas sobre números poderiam ser provadas usando símbolos lógicos. Para Julia, o que teve um maior impacto matemático durante seu período em Berkeley foi, sem dúvidas, o ensino individual que recebeu de Rafael. No final do primeiro semestre de seu segundo ano de graduação em Berkeley, ela e Rafael casaram-se. Enquanto isso, durante a Segunda Guerra Mundial, ela e outras esposas de membros da Faculdade de Matemática trabalharam para Neyman, no Laboratório Estatístico de Berkeley, em projetos secretos para os militares. Quando Julia finalmente soube que estava grávida, ficou muito feliz a princípio, e então muito desapontada quando, depois de alguns meses, ela perdeu o bebê. Foi então que soube que, devido ao acúmulo de tecido cicatricial em seu coração, um resultado da doença que teve na sua infância, ela não poderia engravidar novamente. Por muito tempo, ficou muito deprimida por não poder ter filhos. Mas durante os anos de 1946 e 1947, quando ela e Rafael estavam em Princeton, ela assumiu a matemática novamente pela sugestão de seu marido. No ano seguinte, em Berkeley, ela começou o seu doutorado com Alfred Tarski, um famoso lógico polonês, que assumiu uma posição na Faculdade de Berkeley durante a guerra.
Sua tese, A Decidibilidade e Problemas de Decisão na Aritmética, foi defendida e aprovada em 1948. No mesmo ano em que recebeu seu PhD, começou a trabalhar no 10º problema de Hilbert, encontrar um algoritmo eficaz para determinar se uma determinada equação Diophantine é solúvel em números inteiros. O problema ocupava a maior parte de sua carreira profissional. Como no caso de seu problema de tese, o impacto inicial veio indiretamente de Tarski, que havia discutido casualmente com Rafael o problema, dizendo que possivelmente, usando indução, pode-se mostrar que as potências de 2 não podem ser colocadas na forma de uma solução de uma equação Diophantine. Não percebendo inicialmente a conexão com o 10º problema, que ela disse mais tarde que a teria assustado, Julia começou a trabalhar na resolução do problema de Tarski. Quando ela percebeu que não podia fazer isso, ela se voltou para problemas de definibilidade existencial. Durante 1949 e 1950, quando Rafael teve um ano sabático, ela trabalhou na corporação de Henty, em Santa Mônica, e foi lá que ela resolveu o problema amplamente discutido, Fiction Play, em teoria dos jogos. Ela, no entanto, não parou de trabalhar em problemas de definibilidade existencial relevantes para o 10º problema de Hilbert, e em 1950 apresentou seus resultados em uma palestra de 10 minutos no Congresso Internacional de Matemáticos em Cambridge. No verão de 1959, Martin Davis e Hilary Putnam provaram um teorema que acabou por ser um lema importante na solução final do 10º problema. Eles enviaram uma cópia de seu trabalho para Julia, pois eles utilizaram alguns de seus métodos. Em 1961, o artigo de Davis, Putnam e Robson foi publicado, e Julia foi forçada pela deterioração de seu coração a se submeter a uma cirurgia para a remoção do acúmulo de tecido cicatricial na válvula. Após a operação, sua saúde melhorou drasticamente. Durante os anos que se seguiram, ela foi capaz de desfrutar de muitas atividades ao ar livre, particularmente andar de bicicleta, coisa que teve que renunciar desde a infância. De vez em quando, ela conseguia lecionar um curso de graduação por trimestre em Berkeley. Honras. Com a inesperada solução de Yuri Matijasevich do 10º problema de Hilbert, no início de 1970, e o reconhecimento da importância crucial do trabalho de Julia na solução, ela começou a ganhar muito prestígio. Em 1975, tornou-se a primeira matemática a ser eleita para a Academia Nacional de Ciências e, em 1982, a primeira presidente mulher da Sociedade Americana de Matemática. Ela também foi eleita presidente da Associação dos Presidentes de Sociedade Científica, uma posição que mais tarde teve que recusar devido a problemas de saúde. Em 1979, foi premiada com um grau honorário pela Faculdade Smith e, no ano seguinte, convidada a apresentar o colóquio de palestras da Sociedade Americana de Matemática. Foi apenas a segunda vez que uma mulher foi tão honrada. Em 1983, ela recebeu uma bolsa da companhia MacArthur de $60 mil por ano durante 5 anos em reconhecimento de suas contribuições para a matemática. Em 1984, foi eleita para a Academia Americana de Artes e Ciências. Mesmo após a solução de Matijasevich, o 10º problema de Hilbert continuou a gerar questões interessantes. Ela colaborou em 2 trabalhos com Matijasevich, a quem conheceu pessoalmente em 1971. No simpósio sobre problemas de Hilbert, em Illinois, em maio de 1974, ela também colaborou com Davis e Matijasevich
em um documento sobre os aspectos positivos da solução negativa para o problema. Foi seu último artigo publicado, pois a sua participação na Sociedade Americana de Matemática ocupou a maior parte de seu tempo e energia durante a próxima década. Ela também foi muito ativa durante esse período, com questões relacionadas aos direitos humanos. Durante a reunião de verão de 1984 da Sociedade Americana de Matemática, em Oregon, que presidia, ela descobriu que estava sofrendo de leucemia. Julia morreu em 30 de julho de 1985. Até o próximo episódio. Visite nossas redes sociais: YouTube, Facebook e Instagram. Abraço!